Ontem mesmo, o ministro Alexandre de Moraes decretou o trânsito em julgado da ação por tentativa de golpe de Estado, que resultou na condenação de Jair Bolsonaro, dos demais réus, do núcleo principal da trama golpista. Moraes também decretou o início do cumprimento da pena de todos os envolvidos e a primeira turma do STF, ao longo do dia, também confirmou essa decisão. Como fica a situação desses que já começaram a cumprir sua pena? Especialmente situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos e 3 meses de prisão. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos a advogada criminal Maíra Fernandes, professora da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da FGV. Professora Maíra Fernandes, muito obrigado pela gentileza de estar conosco no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Prazer enorme estar aqui no Jornal da CBN. O que cabe às defesas dos condenados a partir de agora, com o início da pena sendo cumprido? Em termos de recursos, depois de um trânsito em julgado de uma decisão, não cabe mais recurso. É exatamente isso que significa essa expressão, trânsito em julgado. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou na imprensa dizendo que apresentaria os recursos que entende cabíveis, mesmo assim, que apresentaria os embargos infringentes, pois considera que não poderia ter sido decretado o trânsito em julgado ontem, porque ela ainda não havia apresentado os embargos infringentes. O que aconteceu sobre isso? Talvez valha a pena explicar. Foram apresentados os embargos de declaração pela defesa, os embargos de declaração não foram acolhidos, né? E aí a defesa poderia apresentar novos embargos de declaração. Nós chamamos de embargos dos embargos. E esses embargos, os embargos não foram apresentados. Mas a defesa havia dito, inclusive publicamente, e também nos autos, que apresentaria embargos infringentes. Só que esses embargos infringentes, existe uma jurisprudência que diz que, o regimento interno diz que no plenário cabem embargos infringentes quando houver 4 votos divergentes. Lembrando que são 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. Então, há uma jurisprudência no STF que entende que na turma, quando a decisão é da turma, como foi o caso dessas decisões da ação da trama golpista, só cabem embargos infringentes quando houver 2 votos divergentes. E no caso da ação do trama golpista, só houve um voto divergente, que foi o voto do ministro Luiz Fux. Então, em relação a outros réus que já haviam apresentado os embargos infringentes, o ministro Alexandre de Moraes havia dito que não cabiam os embargos infringentes e essa foi a decisão que prevaleceu. Então, como ontem a defesa não havia apresentado novos embargos de declaração e a turma já entendia que não cabiam os embargos infringentes, o ministro Alexandre de Moraes decretou o trânsito em julgado, embora a defesa tenha se manifestado publicamente dizendo que considera inadequado, que deveria ter esperado os embargos infringentes, o que é, claro, direito da defesa, né, questionar, até porque, no entender da defesa, ela queria questionar esta regra de só serem possíveis embargos infringentes quando forem 2 votos divergentes e não um só. Então, a defesa pretende ainda questionar essa questão do trânsito em julgado. Mas, de fato, via de regra, depois do trânsito em julgado, não cabem mais recursos. O que vai acontecer agora é a discussão sobre onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumprirá a pena. Lembrando que antes dessa prisão preventiva, que aconteceu recentemente, no fim de semana, estava havendo já essa discussão de onde ele iria cumprir a pena, se em regime domiciliar, se na Papuda, se na Superintendência da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, ontem, entendeu por bem mantê-lo na Superintendência da Polícia Federal, onde ele já está, por conta da prisão preventiva, que é um ambiente bastante adequado, não é um presídio, né? Então, obviamente, não tem toda aquela insalubridade do sistema penitenciário. É um lugar com cama, ar-condicionado, armário, enfim. E deixar lá liminarmente
oficiou o Exército para perguntar sobre a questão da perda da patente, né, para então depois decidir. Porque ele, sendo militar, né, na ativa, poderia cumprir pena em um presídio do Exército. Mas não né, sendo afastado, né, perdendo, né, a patente, ele poderia ir para um presídio comum. Resta saber se ele vai mandar o ex-presidente Jair Bolsonaro para a Papuda ou para outro presídio, né, do sistema penitenciário comum ou não, ou se vai manter na Superintendência da Polícia Federal. Se eu pudesse arriscar, eu diria que, neste primeiro momento, o ministro Alexandre de Moraes quis manter na Superintendência da Polícia Federal até para evitar esta discussão com mais profundidade sobre o pedido de prisão domiciliar, porque na Papuda não há tanto argumento para essa questão dos riscos à saúde do presidente, que a defesa vem sustentando há algum tempo, né, sobre a necessidade dele cumprir pena em regime domiciliar por conta dos problemas de saúde. Só que lá na superintendência tem uma estrutura digna e a decisão da prisão preventiva, que havia mandado, né, para a Superintendência da Polícia Federal, tinha inclusive determinado um atendimento médico bastante excepcional, né, que os presos em geral não têm, né, que é um atendimento médico lá de plantão, 24 horas, para qualquer necessidade e tal. Então, claro que com isso perde força o argumento de um regime domiciliar, né? Mas já há algum tempo a defesa vem pedindo que esse regime seja domiciliar. Então, os próximos passos serão esses. Provavelmente, a defesa, mesmo com o trânsito em julgado, mesmo em tese, não sendo cabível nenhum recurso depois do trânsito em julgado, deve ainda questionar essa questão do trânsito em julgado de ontem, segundo, né, o que vimos na imprensa, e vai haver a discussão nos autos sobre o regime de cumprimento da pena. Agora, né? professora, queria pegar esse ponto do regime de cumprimento da pena para levantar aqui uma outra questão, né? O que a gente teve ontem na prática, o ex-presidente Jair Bolsonaro começando a cumprir essa pena já emendado na prisão preventiva. A condenação dele foi a uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Não significa que ele vai passar todo esse período detido, né? Não, é uma ótima pergunta. Pela nossa legislação, a julgar, né, esse quantum de pena e uma execução normal da pena, ele cumpriria 6 anos nesse regime fechado e depois poderia progredir para um regime semiaberto. Tá? Então, essa discussão agora, o mais intenso deve ser agora, de fato, onde ele vai cumprir. Não é normal, não é tradicional, não é comum um preso definitivo cumprir pena na Polícia Federal, tá? Num espaço como esse, da Superintendência da Polícia Federal, né? Então, uma pena longa dessa não é o tradicional, o que não significa que não possa acontecer nesse caso, tá? Porque esse caso tem tido muitas excepcionalidades, digamos assim, né? Mas, e como eu disse, essa manutenção dele na Superintendência da Polícia Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, em alguma medida, esvazia o argumento da prisão domiciliar, né? Então, pode ser que ele tente estender ali na Polícia Federal o quanto puder, até por conta disso. E a gente sabe como é que o nosso sistema penitenciário tem, de fato, condições muito indignas, né? E todos os presos, de modo geral, sofrem risco à saúde no sistema penitenciário. Isso é inegável. O próprio STF já reconheceu o estado inconstitucional do sistema, o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário. Então, essa vai ser uma discussão importante, né? Onde ele vai cumprir pena. Se o ministro Alexandre de Moraes vai, de fato, mandar para um presídio comum ou não. E por quanto tempo cumpre pena em regime fechado? 6 anos. Esse é o tempo em que, pelo menos por enquanto, Jair Bolsonaro deve permanecer na cadeia, portanto, se não houver nenhuma mudança no processo todo. É isso. Sim. Claro que a progressão de regime depende de outros requisitos também, como o bom comportamento, etc. Mas, a julgar, né, uma naturalidade na execução da pena, que deve acontecer, 6 anos de cumprimento de pena.
nesse regime fechado, depois progredir para o regime semiaberto. Agora, existe a expectativa de que aconteça um outro julgamento com esses condenados que são militares, é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que eventualmente eles possam perder as patentes. Se isso de fato acontecer, o ex-presidente fica com uma opção a menos de local em que ele poderia cumprir essa pena, ou seja, caso ele perca a patente, ele não pode cumprir essa pena em instalações militares? Sim, exatamente isso. Caso ele perca a patente, ele não pode cumprir a pena em instalações militares. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes, na decisão de ontem, quando certificou o trânsito em julgado, já mandou oficiar imediatamente o Exército para saber sobre esse processo. Porque, de fato, isso muda, fica um lugar a menos para ele cumprir a pena. Maíra Fernandes, muito obrigado pelas suas explicações aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Nada, um bom dia, um prazer estar com vocês. Obrigada. Maíra Fernandes é advogada criminal e professora da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da FGV.